noite, tudo bem? Oi. Nossa, uma alegria para mim estar aqui conhecendo você, viu? Poxa, uma honra para mim também. Uma simplicidade. Estava Que comentando bom. aqui que eu te encontrei nas redes sociais Aham. e vou vendo o vídeo, vou escutando as coisas que você fala e fico pensando assim, nossa, mas qual a necessidade dele querer ter um contato direto com a gente, né? Aham. Sabe que você está falando uma coisa que a gente vem conversando aqui com a produção, né? Muita gente já me procurou para querer monetizar as minhas redes sociais e querer trazer a criação de produtos para ganhar dinheiro, né? E esse sempre foi um conflito muito grande para mim, porque eu aprendi que de graça eu recebi e de graça eu dou. Então não tem absolutamente desejo ou envolvimento de se ganhar dinheiro com isso aqui. Esse é o meu propósito, é o meu propósito de vida. Eu sinto prazer em doar um pouco daquilo que Deus me deu. Poxa, isso é muito lindo. Porque um dia eu estive aí do outro lado, mas não tive a oportunidade de não ser usurpado. O que é ser usurpado? É quando a gente entra com o coração, dispõe a nossa fé, dispõe o nosso desejo de ser e aprender, mas do outro lado tem alguém que quer se aproveitar disso. Do outro lado tem alguém que quer nos dar uma migalha, mas quer tomar tudo que a gente tem. São o que eu chamo de os mercadores da fé. Aqueles que usam a fé para o seu próprio benefício e escravizam as pessoas porque simplesmente tiveram a oportunidade de encontrar a luz de uma outra forma. Jesus, quando esteve na terra, passou por uma situação como essa e, em grande revolta no templo, ele viu os mercadores da fé explorando a fé das pessoas e se revoltou contra tudo e todos. E em uma das suas passagens ele disse: eu vim para destruir a religião. Quando ele falou destruir a religião, ele falou destruir essa hipocrisia de se explorar as pessoas, né? Então é legal ouvir isso de vocês, porque é exatamente o que a gente vem falando. A gente não tem interesse algum, sabe, de cobrar um centavo por uma palestra, de cobrar mentoria, de vender curso online, Não, Deus já me deu a abastança, Ele já me deu abundância. E o meu propósito é ensinar e ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho que está disponível para todos. Está disponível para todos. Nossa, a gratuidade, a sua gratuidade de dar sem procurar nada em troca, é isso que agrada o coração de Deus, porque Deus vê o homem, quando a gente vê na Bíblia, falando que o homem vê a aparência e Deus vê o coração, né? Quando foi escolher Davi para ser o rei. Exatamente. Israel, né? Os improváveis, né? Os improváveis. Eu costumo falar que Deus ele escolhe os improváveis. Ele olha o coração e ele entende que naquele coração ele tem morada. Mas não importa quem seja, de onde vem, qual a linhagem, se tem capacidades, habilidades, competências, não importa. O que importa é o coração, né? E ele vai, como foi em Davi, ele encontrou Davi no meio do deserto, né? Como filho bastardo, né? É linda a história de Davi. E Davi era um improvável. Eu era um improvável, né? Um filho de pintor. Poucos conhecem a minha história. Um filho de pintor, filho de um auxiliar de enfermagem, que não tinha nada para dar certo. Eu e a minha irmã. E Deus olhou para nós como os improváveis. Deus olhou o nosso coração, olhou o nosso desejo de ser e não de ter. Eis a grande diferença. Ser e não ter. Não é desejar ardentemente por ter que vai te tornar alguém ou alguma coisa. Mas é desejar ser alguém de respeito, alguém que ame as pessoas, alguém que considere os valores e que se importe mais com o que eu estou me tornando, quem eu estou sendo, do que
qual o carro próximo que eu posso ter? Ou qual será a próxima casa? Ou qual vai ser? É claro que nós precisamos de ambição. Porque a ambição equilibrada é o combustível que vai nos fazer conquistar e realizar grandes coisas. Mas o grande sábio que existiu nessa terra, chamado Salomão, ao fim de sua jornada disse: eis que tudo debaixo do sol é vaidade. Vai lá, constrói, faz. Você vai sentir prazer, mas no final é tudo vaidade. E quando a gente entende isso, a gente entende o significado de todas as coisas. Né? É verdade. Muito legal. E que bom receber vocês aqui, fico feliz. Eu me lembro muito das suas interações, né, lá no Instagram, nas redes sociais. Né? Você trabalha com o quê? Eu sou enfermeira. Ah, você é enfermeira. Enfermeira de UTI, de emergência? Eu estou fazendo pós de urgência e emergência. E aí, por enquanto, eu estou atuando. Era uma coisa que eu tinha muito medo, né? Eu falava assim, quando eu for atuar, eu quero ir para o posto de saúde, mais tranquilo, só vacina. Uhum. E aí me jogaram numa UPA, mas eu tô amando. Eu falei, cara, a gente quer uma coisa e Deus quer outra, né? E eu tô amando urgência e emergência. Falei, vou fazer a pós que eu quero me aperfeiçoar mais ainda. Você tá em qual UPA? Na UPA lá do Goiás, Jardim Gá. Ah, Jardim Gá. O que eu me lembro das suas interações é que toda interação da Med Mais você fala, um dia eu vou estar lá. Um dia eu estarei lá. Olha, eu me lembro bem que eu tive, durante toda a minha jornada, várias oportunidades com vários amigos à minha volta de passar o pires na mão, ir atrás, implorar por um emprego e falar com o deputado, falar com isso, com aquilo. Aqui em Brasília a gente cresce nesse sistema. E todas as vezes que eu vi um colega, um amigo se prestando a essa posição, eu olhava, não é orgulho, sabe? Mas eu olhava e falava, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu quero ter orgulho de estar lá. Não dever algo para alguém porque alguém me colocou ali. Essa nobreza, ela se instala no espírito. Quando o nosso espírito é vivificado e ele atinge a sua maioridade, a gente começa a não aceitar qualquer coisa. Porque nós entendemos que somos um espírito, que habitamos no corpo e que temos uma alma. Se eu sou um espírito, eu venho da parte de Deus, então existe uma nobreza celestial em mim que não pode se sujeitar a me tornar um pedinte, um mendigo, ou alguém que está ali querendo, implorando por algo. Se eu sou um espírito, eu sou guiado por ele. Porque ele disse que aquele que nasce do espírito, ele é como o vento, que sopra os 4 cantos do universo para onde o Pai o levar. E a minha primeira experiência fantástica com o processo seletivo foi na Coca-Cola. Eu tinha 17 anos. E eu me lembro bem que eu trabalhava durante o dia ali para pagar o curso técnico que eu fazia de segurança do trabalho e precisava estagiar para concluir o meu curso. Eu precisava fazer aquele estágio para concluir o curso. Esperando ali sempre no Senai, no quadro de estágio, a oportunidade. E um dia chegaram ali 3 vagas. E sempre que o diretor ia lá, colocava as vagas, todo mundo ia e ficava olhando e tal. E aí todo mundo em cima de 2 vagas, uma era no Grupo Paulo Otávio, para ganhar na época R$2.000. R$2.000 na época, 17 anos atrás, era muita coisa. Por um estagiário, todo mundo alvoroçado com aquela proposta ali. E o outro era numa empresa de vigilância aqui em Brasília para ganhar R$1.000 e poucos. E o terceiro era na Coca-Cola, estágio voluntário. Sem nada. Sem nada. E o quadro era grande, as 2 vagas para cá e aquela vaga com o editalzinho ali do outro lado, ninguém olhava. Eu li as outras vagas, todo mundo empolgado, mas sabe quando uma coisa começa a te chamar?
e eu olhei aquela oportunidade de estágio voluntário e eu precisava de recursos para pagar o curso técnico. Eu precisava para minha família e tudo. Mas aquela vaga me chamou uma atenção numa coisa. A oportunidade que eu teria em trabalhar numa empresa internacional. A oportunidade que eu teria em trabalhar numa indústria, já que Brasília não tinha indústria. E aí eu comecei a olhar oportunidade onde ninguém via. E me candidatei à vaga. Naquele momento, comentei com alguns amigos que eu ia fazer e eu virei chacota na turma. Virei chacota, olha lá, ó, vai trabalhar de graça, não sei o que e tal. E ainda tinha que passar por um processo seletivo. E eu fui feliz da vida, porque eu sabia que a vaga ia ser minha. Passei no processo seletivo, trabalhei lá, na época não tinha lei de estágio, né? Uhum. Então eu trabalhava 17, 18 horas por dia, a fábrica funcionava 24 horas, adolescente. E foi ali, por 1 ano e meio, que eu aprendi as principais bases, que são as bases de sucesso do meu negócio hoje. Interessante isso. Foi ali, enxergando onde ninguém enxergava, extraindo de onde ninguém conseguia extrair as possibilidades do que Deus poderia me dar. E ali eu aprendi uma grande lição. O caminho que leva às massas não foi feito para mim. Vou repetir. O caminho que leva às massas não foi feito para mim. Todas as vezes que eu me deparo com algo que todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, eu sei que não foi feito para mim. Eu sei que tem outro caminho. Eu sei que existe outra coisa. Eu sei que eu tenho que ir em outra direção. Isso é para tudo. Hábitos, comportamentos, alimentação, rotina, tudo. Se eu vejo que todos estão fazendo uma coisa, eu percebo que eu preciso fazer outra coisa ou algo melhor. E quando você vai para dados estatísticos, você descobre a razão disso. Por quê? Se de 99% da população mundial, 1% é bilionária, é porque esse 1% está fazendo algo extremamente diferente. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é aí que está. As pessoas me acompanham nas redes, as pessoas me acompanham com os resultados e quando se assentam comigo para entender o processo, elas abrem mão. Porque elas querem o que eu tenho, mas não estão dispostas a ser quem eu realmente sou. As pessoas querem o que a gente tem, mas poucos estão dispostos a ser o que nós somos. Porque não é no momento em que a luz acende que o show começa. O show começa nos preparos dos bastidores, o show começa no momento em que a gente se dispõe a ser espremido, a ser amassado, a ser desconstruído. Isso dói. Se encontrar com a sua pior versão dói. É para poucos. Porque quando você se depara com a sua pior versão, você se dispõe a desconstruí-la. E a desconstrução é uma reforma, né? Já viu reforma como é que é? Você tem que destruir uma parede para construir outra. Você tem que tirar a textura da parede, arrancar tudo para fazer de novo. E dói, dá trabalho. Mas no final fica tudo tão lindo, né? E essa pedagogia é uma pedagogia bíblica, né? Quando Deus fala para o profeta Jeremias, vá à casa do oleiro e vê como ele trabalha. Aí ele vai lá
e olha, o oleiro pega o vaso imperfeito, quebra e faz de novo. Ele faz de novo. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos fala, mestre, pergunta para um homem sábio, Nicodemos. Como é possível, como né? é possível? Aí Jesus fala assim, necessário vos é nascer de novo. E ele fala, mas como pode um homem sendo velho igual eu nascer de novo? Aí ele fala aquilo que o Senhor falou no começo, né? Que nós precisamos nascer do Espírito. Ele era velho, mas nunca foi nascido no Espírito. E isso aí é a reconstrução que o Senhor falou, é reconstruir conceitos. Às vezes nós temos um conceito hoje e mais na frente nós refazemos o nosso conceito. Que eu pensava com 20 anos, hoje já não tem mais paradigmas, né? Paradigma. Cheios de paradigmas, a gente fica cheio de... A gente se torna cheios de si mesmo, né? E não tem capacidade de sentar e aprender. E aí nós nos tornamos o que Jesus chamava de os doutores da lei, cheios da sua verdade, que para eles são absolutas. É absoluta, uma verdade absoluta, uma verdade que não cabe outra verdade. E eles são tão cheios de si mesmo que perdem a oportunidade de crescer, continuar crescendo e serem renovados e encontrarem o melhor dessa terra, que está nisso aqui. Meu filho falou assim, que lá em casa nós temos 2 filhos. Aí ele casou, aí final de semana ele vai para lá. E eu toda feliz, já querendo dar a notícia para ele que eu ia vir aqui. Aí eu falei, filho, eu vou lá ter um bate-papo com o Vitor Reis. Aí ele, mãe, aquele que você fica seguindo nas redes sociais? Eu falei assim, Aí eu sentei, fui contar toda a sua história para ele, que eu vi o vídeo, né? Eu falei, ele era filho de técnica de enfermagem e quando ele começou com a empresa, ele se viu numa situação que ele ia ter que desistir, ele fala que sentou na escada do prédio e ali Deus deu outra luz para ele e hoje ele está onde, né? Resumindo, onde ele chegou. Eu não sei o que Deus quer de mim, me levando lá, conversando com ele, mas eu tenho certeza que, pessoalmente, eu vou trazer muita coisa para a minha vida pessoal, porque os seus vídeos, eu fico escutando assim, eu vejo muita, como é que se fala? Você é muito humano, você coloca não histórias, não aquelas, você não pinta, você fala a sua vida, você fala lá do depois, para chegar no antes. Então, isso, eu falo para meu esposo, eu não tenho paciência de sentar na frente da televisão para ficar vendo esses filmes mentirosos. Eu gosto de filmes que é baseados em fatos reais. Aí mexe muito comigo. Então, a sua história é real, você mostra que é real. Eu tenho coragem de mostrar as minhas mazelas, porque é isso que nos conecta. O que conecta um ser humano com outro não é a divindade, a perfeição que existe nele. O que conecta um ser humano com outro são as suas falhas. São as nossas falhas que nos conectam. São as nossas fraquezas. Porque quando eu demonstro fraqueza, você olha para mim e fala assim, uau, ele é como eu. Então, se eu sou como ele, eu também posso ter as fortalezas dele. Eu consigo, Eu consigo, né? Que é exatamente o que eu quero transmitir. E eu abro meu coração, né? Fui divorciado 2 vezes, passei situações muito difíceis porque errei, porque não fui o homem que eu deveria ter sido, mas tive a oportunidade de transformar e transcender. Porque a cada novo amanhecer, o sol nasce e nasce com ele a oportunidade de ser diferente, de agir diferente, né? Então, por que esconder isso? Por que esconder essas mazelas que todos nós temos? Colocar uma gravata, subir no púlpito e apregoar a santidade. A santidade, ela é transitória.
mas é renovadora. É a cada 24 horas, a cada hora, a cada momento, porque ela é sustentada pela graça. Verdade. O convite que Jesus nos fez foi não nós tentarmos nos conectar a Deus, mas nós nos conectarmos a Ele de fato pelo sangue de Cristo. E isso nos coloca na mesma página. Na mesma página. Então, meu propósito é esse, é inspirar o seu filho, por exemplo. Quantos anos ele tem? Vai fazer 22 agora em abril. Com 22 anos, eu estava quebrando pela segunda vez. Já? Começou cedo, né? Comecei. Trilhar o empreendedor. Eu já estava quebrando pela segunda vez. E a nossa vida, assim, sempre foi muito difícil, né? Sempre foi muito difícil. E hoje ele procura ler bastante livros, né, de finanças. Gosta muito de Napoleão Hill. Porque ele fala assim, mãe, eu não posso levar isso. Transformou minha vida. Quem pensa enriquece me ensinou que a vida, ela não é difícil. A nossa mente que a torna assim. A vida não é difícil. A nossa mente que a torna difícil. Né? Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Eu tenho ele em PDF. Eu li em 2012 ou 13 e virou a minha cabeça, me virou de cabeça para cima, porque eu estava de cabeça para baixo. Esse livro me ajudou a quebrar crenças limitantes terríveis. Quem pensa enriquece. Então, quem pensa de forma correta não vive uma vida dura, não vive uma vida difícil. Quem pensa de forma correta atrai para si uma vida abundante, com 3 palavras que sustentam essa vida: facilidade, alegria e glória. Foi essa vida que Jesus trouxe para nós. É a vida que ele chama de vida abundante, que outrora, quando eu vim do rito religioso, eu severamente me cobrava. E eu dizia, cadê? Tá aqui, pô. Buscar em primeiro, né? Ué, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Onde está? Por que eu estou padecendo necessidade? Por que eu estou passando isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E Deus me mostrou por quê. Porque ainda que na nossa mente, aqui em cima, rode a informação positiva, de graça, de abundância, aqui em nosso subconsciente, no nosso sentimento, a gente está sempre esperando coisas ruins. A gente está sempre esperando que alguma coisa ruim vai acontecer, que a gente não vai conseguir, que a gente vai padecer, que a gente não vai ter um bom emprego, que aqui dentro. E quando Jesus falou sobre a fé como do tamanho de um grão de mostarda, ele estava falando da fé em ação dentro do seu subconsciente. É acreditar de forma tão absoluta que você gera uma imagem aqui em cima de vencedor, aquela imagem é transcendida por um sentimento, e é o sentimento de vencedor que vai mudar todas as coisas que estiverem à sua volta. Todas as coisas. Isso é pensar para enriquecer. É pensar criando uma imagem de vencedor capaz de gerar sentimentos que atraem uma vida poderosa, que atraem uma vida abundante. O que Jesus veio fazer nessa terra foi isso. Foi trazer um novo estilo de vida, com base em uma metanoia. A palavra meta vem do grego, que significa atingir um alvo, um objetivo, uma mudança, uma transformação. A palavra noia
vem da mente. Ou seja, uma transformação, uma evolução, uma mudança de mente. E foi essa metanoia que Jesus veio para trazer a nós. Foi como se ele estivesse dizendo, ei, há 400 anos vocês estão no religare, né? Vocês estão tentando se ligar a Deus, sacrificando animais, fazendo isso, aquilo, se sentindo pecadores, não querendo estar à presença do Rei. Mas deixa eu explicar para vocês, Deus não é isso. O Pai, ele chamou Deus de Pai, né? Ele é o Pai de vocês. Se o Pai que está aqui na terra não dá pedra ao invés de pão, não dá uma serpente ao invés de peixe, porque o nosso Pai que está nos céus faria isso. Vocês estão esperando de Deus coisas que vocês jamais poderiam esperar, porque Ele é bom. Foi isso que Jesus veio fazer, mudar essa mentalidade. Porque é essa mentalidade de que Deus é mau, de que a gente vai ser punido, de que nós estamos sendo culpados, de que a gente não vai conseguir porque a gente fez isso e aquilo, que está introjetado no nosso interior, é essa mentalidade de escassez que gera uma série de misérias na nossa vida e em todo mundo. O empreendedor ele não pode, em seu propósito, achar que o propósito dele é especificamente técnico. Senão ele se perde, né? Ele se perde. E ele também não pode achar que o propósito é estritamente só construir ali aquela estrada, aquela rodovia. O propósito ele é coletivo, ele se funde, ele se mistura para cumprir um propósito coletivo, né? Ou seja, o que seria de mim se não fossem as nossas enfermeiras, os nossos enfermeiros? O que seria de nós se não fossem os nossos médicos emergencistas, os motoristas das ambulâncias? Cada um tem um papel para um cumprimento de propósito coletivo. Sem o cumprimento individual de cada propósito, o objetivo maior jamais poderia ser atingido. Então, eu acredito na individualidade de propósito para um foco, para um objetivo coletivo maior, e isso faz com que cada um esteja exatamente onde nasceu para estar. Que é o que eu chamo do centro de convergência, né? Quando você se encontra no centro de convergência, no seu propósito, tudo que você precisa vem até você. No centro do seu propósito, tudo vem até você. Ou todos que você precisa se conectar vão vir até você e você vai até eles para ajudá-los também nos seus propósitos individuais. É por isso que a economia transitou para o que chamamos hoje de economia colaborativa. O que é uma economia colaborativa? É a economia onde não existe mais concorrente. Eu não tenho concorrente. Eu não me importo, não me coloco como um concorrente. Minha empresa não concorre com ninguém. A gente colabora uns com os outros para cumprir um propósito maior. E quem não tem essa visão vai ficar para trás. Aquela visão da economia que eu vou ser maior, eu vou destruir o outro, eu vou conseguir, eu vou acabar com... Essa mentalidade retrógrada é destruidora do próprio indivíduo. Ele pode dar 3, 4 passos, mas no quinto ele volta para a última casa. Porque atropelar processos, atropelar o processo que Deus criou para nós, que é um processo gradual, pode acelerar. Você pode ter a sensação de que você está conseguindo, mas quando você acelera e atropela, de repente você volta para a primeira casa. Você volta lá para trás, porque a vida é um jogo de tabuleiro. Já viu aquele joguinho de tabuleiro? Banco imobiliário. Banco imobiliário. Então, a vida é um jogo. Você avança, de repente você avança uma casa. O normal é você avançar uma de cada vez. Aí do nada, você quer ser o espertinho, o outro vira o rosto
Você avança para a quinta. Avançou para a quinta, mas de repente na quinta casa tem uma pegadinha. É verdade. Aí essa pegadinha te faz voltar lá para a última casa. Por quê? Porque você, infelizmente, não conseguiu entender que a vida não é o final do jogo. A vida é hoje. A vida acontece agora. A vida acontece na próxima casa, porque ali eu preciso evoluir, ali eu preciso aprender, ali eu preciso expandir a minha própria consciência. Mas quando você olha para o final do jogo, quero vencer, eu quero ganhar, eu quero ser, eu quero ter, eu quero estar lá, eu quero sentar naquela cadeira. E aí você se concentra tanto no seu próprio desejo, que a vida começa a ficar preto e branco. Você não sente o sabor dos alimentos, você não enxerga as cores das flores, das árvores, você não ouve o vento. Você não percebe o crescimento dos seus filhos, você perde a oportunidade de ver o brilho nos olhos dos seus filhos com coisas simples. Você perde a oportunidade de servir, você perde a oportunidade de parar o carro na faixa para que uma senhorinha passe. Por quê? Você está com pressa, está agoniado. Você quer cumprir sua meta, você quer bater sua meta. Não, porque você tem que comprar o carro novo. E aí você perde a grande oportunidade da vida, que é de ter aquilo que não se pode comprar, que é o tempo presente. A palavra presente é isso. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Você falando isso, eu me lembrei que quando eu entrei eu casei, eu ia fazer 16 anos, né? Quando a gente casou. E eu entrei no aeroporto muito nova. E aí as pessoas sempre falavam assim para mim: Adriana, faz um curso de aeromoça. Você tem perfil e vai ganhar muito bem. E aí eu parava e ficava pensando quanto que a nossa vida financeira era complicada e queria me ajudar muito. Só que eu parava e ficava pensando assim, cara, essas mulheres viajam demais, elas ficam muito tempo fora de casa, eu tenho 2 filhos pequenos, eu não posso. Eu não posso pensar no dinheiro que eu vou ganhar e meus filhos, quem vai educá-los? Quem vai acompanhar? Então hoje a gente conversa e eu falo muito assim, hoje a gente não tem uma riqueza, mas eu não me arrependo de não ter ido atrás desses dinheiros, porque hoje eu sou tão grata a Deus pelo homem que o meu filho se tornou, pela mulher que a minha filha se tornou, porque teve a gente presente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus e eu nem quero usar mais essa palavra assim, a gente sempre teve uma vida difícil, né? Pela explicação que você deu. Porque a gente sempre teve alegria, a gente sempre teve aquele prazer de estar junto, então a vida não foi difícil, a gente que complicou ela um pouquinho. Foi isso. Muito bom. A gente é que complica tudo, né? E por que não existe mais oportunidade de ter abastança, de ter recursos, de ter dinheiro? Toda limitação está na nossa mente. Toda limitação está na nossa mente. E do mesmo jeito que as limitações estão em nossa mente, a disrupção também se encontra em nossa mente. Romper com crenças limitantes depende muito das escolhas que você quer fazer. Muito bom. Quando você falou sobre atropelar processos, eu lembrei, não sei se você já viu, um filme chamado O Clique. Sim. Cara, aquele filme tem uma mensagem muito linda, né? Mas toda vez que eu vejo aquele filme, eu fico... A primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei impactado por dias. Foi legal demais, porque tipo assim, é aquilo que você falou, né? Aceleram o processo, acelerou o processo com a esposa, acelerou o processo com os filhos. Quando ele viu, ainda bem que era um sonho no final, que era o anjo dele deu morte, né? Sim. Deu outra chance para ele voltar. Mas na vida não é um filme, né? Na vida, se a gente acelerar o processo, muitas vezes não vamos ter a chance
da morte, É. quando a morte chega. É verdade, Né? é verdade. Vitor, eu sou muito grata e eu aprendi, foi com você. Essa semana eu fui, minha chefe lá da UPA, foi muito acolhedora e tal, foi uma pessoa muito boa comigo. E aí eu mandei fazer uma caneca bem bonitinha para ela, né? E aí eu fui lá e eu sempre atrás de uma palavra, porque eu gosto de presentear as pessoas quando eu sou grata. E foi com você que eu aprendi. Acho que foi na filmagem que você fez entregando a cesta de Natal para suas colaboradoras aqui da sua casa, que você falou assim, eu gosto de materializar a minha gratidão. Que legal. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, Érica, é simples, mas como Vitor Reis fala, eu gosto de materializar a minha gratidão. Que lindo. Aí ela, nossa, Adriana, que lindo e tal. E eu quero... Muito obrigada por você ter recebido a gente aqui. Eu tô saindo daqui cheia de... A minha mochila cheia, sabe? Bom. De coisas que eu vou implantar na minha vida agora. Que bom, Adriana. E assim, em questão da Med Mais, é como eu falo pro meu esposo, agora eu vou estudar, ninguém me atrapalha, porque pela seriedade que eu vejo a empresa, não vai ser só entregar o currículo, eu vou ter que fazer uma provinha, eu vou ter que fazer uma coisa, então eu tenho que estar preparada. E eu vou fazer parte dessa equipe e vou fazer questão de colocar nas minhas redes sociais. Eu sou o Med Mais. Vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Com fé, tudo nós podemos, né? Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer imenso te conhecer pessoalmente. Igualmente. Você também. Foi meu, viu? Espero poder revê-los em breve. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado por Você tudo. também. Viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Vitor. Tchau, tchau.